Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Então, hoje um dia muito especial porque tenho comigo aqui um convidado de honra mesmo, que já queria muito ter aqui e não é assim tão fácil chegar até ele, então sinto que tive assim uma mãozinha divina, mas antes disso vou apresentar-vos então a sugestão Albatroz desta semana, a sugestão literária, que é o novo livro da psicóloga Nicole Lepera, Tu és o amor que procuras. Eu sou muito fã da Nicole e posso dizer-vos que também tive a honra de poder escrever uma nota para este livro que acaba de ser lançado e já o li. É incrível, está incrível, com uma linguagem super simples e ele fala de como é que nós podemos quebrar ciclos emocionais, fala muito da parte somática. Bom, é assim a minha cara, portanto só posso recomendar. É o caminho para quebrarmos ciclos emocionais, encontrarmos paz e curarmos os nossos relacionamentos. Portanto, é a sugestão da semana. E já que falamos de somática e emoções, também me inspirei para trazer esta sugestão aqui com o meu convidado de hoje, que dispensa grandes apresentações, mas claro que o vou apresentar como ele bem merece. Então, embora já não esteja na universidade a exercer, ele é professor catedrático e foi professor na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa e é um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo no desenvolvimento da criança e tem sido este o grande propósito da sua vida. Portanto, para mim é uma grande honra tê-lo cá. Professor Carlos Neto, obrigada. Eu é que agradeço o convite que me foi feito pela nave e pela Inês Gaia e é com muito gosto que estou aqui para podermos refletir sobre este direito que as crianças merecem de brincar, serem livres, ativos e poderem crescer num contexto de liberdade e também de desafio para um futuro que é desconhecido, incerto, imprevisível que estamos a viver. Sabe, professor, eu sou muito crente que realmente existem pessoas que vêm aqui a este mundo, aqui a esta dimensão, para abrirem caminhos, para abrirem consciências, para serem pioneiros. Quando se é pioneiro, enfrenta-se também muitas dificuldades, julgamentos, é quase como partir pedra para construir um novo caminho. Sim. E é assim que eu olho para si, com esta admiração de alguém que escolheu trilhar e fazer o caminho que ainda não foi feito, não é? Abrir caminho para os outros passarem. Exato. E sinto que tem sido essa muito a sua missão, agora que já se retirou, entre aspas, já se retirou de algumas funções que tinha, não é? Como por exemplo a universidade, mas continua a manter-se super ativo. Aliás, tem hoje um evento já de seguida, quando sair daqui, está ainda muito ativo na sua missão. Sim, é um propósito. Provavelmente eu hoje trabalharei mais do que quando tive uma atividade profissional institucionalizada, porque a minha causa continua a estar na ordem do dia. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Estamos agora a comemorar 50 anos de democracia, mas de facto conquistámos coisas absolutamente extraordinárias na sociedade portuguesa. Acho que contribuí para essa passagem de um Estado ditatorial para um Estado democrático. Dediquei toda a minha vida, de facto, na edificação da minha universidade e, acima de tudo, da revigorização e também da apresentação desta ideia de que nós necessitamos de mover o corpo a ter saúde para nos elevarmos, para nos eliminarmos e principalmente ao nível das crianças que precisam de um desenvolvimento saudável. É claro que não se pode comparar o que era a infância, o que era a vida das crianças há 50 anos atrás, num estado de pobreza e num estado, de facto, de grande falta de capacidade de expressão, porque não era possível, mas brincávamos muito na rua e isso desapareceu. Nós hoje temos crianças que vivem na abundância, mas não têm tempo a ser crianças. Isso é qualquer coisa... Isso é uma grande escassez emocional. Sim. De facto, as crianças hoje estão aprisionadas na escola, aprisionadas em casa, aprisionadas na comunidade, não têm autonomia, não têm liberdade de ação, por outro lado não se confrontam com o risco,
É tudo perigoso. São crianças limpinhas que não se podem sujar, não se podem mexer, não podem sair à rua, e quando vão para a escola ficam aprisionadas 50 a 60 horas por semana, não é? Portanto, sem terem possibilidades de manifestar os seus desejos inconscientes, de se confrontarem com o facto, com os limites, porque é importante que cada ser humano possa dar sentido à sua existência quando se confronta com a morte. E as crianças hoje não têm essa oportunidade, porque têm que ter comportamentos completamente estabilizados, formatados, com agendas super preenchidas, e portanto não têm tempo para ter capacidade de descoberta dentro de si para aquilo que é esta ancestralidade que faz do brincar o comportamento mais mágico que temos dentro de nós. De facto, as crianças hoje não têm tempo nem espaço para brincar, e esta é a causa que me move desde sempre. Há 40 anos, na minha faculdade, era considerado uma pessoa romântica, idealista e utópica, porque se tinha a concepção de que as crianças não tinham necessidade de ter uma atividade física, uma perícia corporal, uma agilidade corporal, porque isso era qualquer coisa que elas tinham tempo para fazer nos seus tempos livres, etc. Mas hoje, de facto, o mundo mudou muito e, portanto, os estilos de vida das crianças alteraram-se imenso, estão muito vigiadas, policiadas, estão muito prisioneiras em qualquer sítio, em qualquer lugar, e, acima de tudo, há uma ideia de que as crianças crescem para se prepararem para terem sucesso pedagógico, para entrar na universidade, e é tudo esquecido o que é fundamental na nossa vida e na nossa existência, que é aprendermos a ser pessoas, a ter pensamento crítico, a trabalhar em grupo, a ser capaz de comunicar, a ser capaz de pensar de forma crítica. E, portanto, hoje temos aqui um desvio, por isso é que eu digo que há aqui uma violência invisível, porque as crianças hoje vivem melhor do que viviam há 50 anos, mas, por outro lado, vivem pior porque vivem segundo uma violência que não as deixa descobrir o que é ser criança, não é? Certo. E isso é problemático. Sabe, professor, eu lembro-me de ouvir, eu venho, as minhas raízes são alentejanas e eu cresci, eu ainda tive esse privilégio de crescer num monte alentejano, né? Na natureza, onde se brincava na rua até à meia-noite. Exato. E os mães gritavam, vem para casa, e nós gritávamos de volta. E passávamos assim o nosso dia na rua. E lembro-me do meu avô falar desses tempos difíceis, de não terem o que comer, de haver uma sardinha para não sei quantos irmãos, mas também lembro-me dele me falar de uma coisa muito interessante que até no outro dia falei com o Dr. Pinto Coelho, que era sobre o andarmos descalços. Sim. E o meu avô, que não tinha sapatos, e ter sapatos também na altura... Também eu andei descalço, sentíamos a terra. Exatamente. Tínhamos identidade. E que as crianças até desenvolviam muito mais imunidade na altura, em que eram... Já não comiam tanto, também era bom, também lhes fazia bem não comer tanto como agora, não é? E depois o facto de andarem na rua, de andarem descalços e de andarem nesse risco constante e relativamente controlado, que o professor também viveu certamente na sua infância. Claro, como é óbvio. Claro. E, portanto, esse é um drama que hoje as crianças estão a viver, porque não têm contato com a natureza, os corredores ecológicos desapareceram. Foi substituído o espaço de vida por um espaço de betão e um espaço sintético. Vivem uma vida plastificada, uma vida de facto que não solicita um conjunto de estímulos para que eles se possam expor a perigos ou a situações de superação. E depois temos uma situação que é muito problemática, que é as crianças não têm tédio nem frustração porque os pais querem tudo bom para os filhos, o que é legítimo, mas acabam por os proteger de tal ordem que acabam por desproteger. Significa que as crianças não têm liberdade para desencadearem dentro de si os mecanismos adaptativos que são essenciais para poderem crescer. Portanto, é uma educação feita de fora para dentro, completamente cheia de regras, ou muitas vezes ao contrário, sem regras nenhumas, e portanto isto cria uma situação de perturbação no sentido das aquisições de competências motoras, mas também de estruturação emocional, de regulação emocional, e acima de tudo de convivencialidade e relação com os outros, não é? Porque o mundo está a ficar demasiadamente cheio
encharcado de dispositivos digitais que levam a que o corpo esteja sentado, que é a maior doença do século, a maior pandemia. E, aliás, onde Portugal está pessimamente posicionado, claro, como o país da União Europeia com mais sedentarismo. Sim. E que deve de certeza haver relação, sendo também o país da União Europeia com mais taxa de doença mental. Sim. Isto tem que estar relacionado. Está tudo relacionado. Quando o corpo que não se mexe não pode ter condições de ter um desenvolvimento aceitável e adequado. Nós sabemos que o movimento, a atividade física, o brincar, o ser ativo, é o arquiteto do cérebro. E, portanto, e também das emoções e dos sentimentos. Porque quando nós movemos o corpo, temos mais oportunidades de vivermos um conjunto de experiências diversificadas. E isso é absolutamente essencial nas primeiras idades, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, porque o nosso cérebro precisa, de facto, de múltiplas formas de informação, tátil, sensorial, perceptiva. Isso são os primeiros quantos anos da criança? Eu diria até aos 5 anos é absolutamente fundamental uma quantidade de estímulos diversificados, de espaços, de equipamentos, de materiais, de pessoas, de situações, de contextos, para que essa riqueza seja possível fabricar um neurodesenvolvimento com grande plasticidade, para que eles mais tarde tenham capacidade de adaptação a situações mais complexas e a situações mais difíceis. E, portanto, hoje estamos a criar, provavelmente, uma situação de que queremos tudo coordenado, tudo formatado, tudo estruturado, e isso é mau porque, de facto, as crianças depois não têm maturidade, nem têm resiliência, nem capacidade para lidar com a vida, não é? Com a vida. E também, de um ponto de vista orgânico, deixam de ter imunidade a uma série de coisas. Exato. Repare como, por exemplo, nos países da Norte da Europa, as crianças fazem a cesta com 6 anos de idade, 5 anos de idade com 5 graus negativos, e em Portugal metem-se as crianças todas fechadas, aprisionadas dentro de 4 paredes, ou dentro do quarto, ou dentro da sala de aula. Quer dizer, não se consegue perceber como é que, num país da Comunidade Europeia, Portugal, que é um país mais seguro do mundo, um dos países mais seguros do mundo e mais visitado do mundo, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, não têm qualidade de vida. Não têm qualidade de vida porque vivem aprisionados. Temos sol, temos cultura, temos história, mas de facto o corpo está aprisionado, está ignorado, está desaparecido em qualquer lugar. É como se, o que eu sinto é, nós estamos num paradigma que ainda é o paradigma vigente, em que aquilo que se valoriza é tudo o que é na esfera do raciocínio, da lógica, até a própria universidade. Eu até lhe queria perguntar isto, porque eu andei na faculdade, eu tirei Psicologia Clínica há 20 anos atrás, entrei na faculdade, e quando terminei a faculdade, sabe o que é que eu fui fazer? Fui dar aulas de dança. Sim. Porque, enfim, por uma série de outras razões também, porque não me sentia preparada também, com a idade que tinha na altura, 23 anos, para estar a lidar e a trabalhar com pessoas na sua esfera emocional. Senti que precisava de experiência de vida e fui buscar essa experiência de vida no meu trabalho a dar aulas. E eu vou-lhe dizer, professor, eu aprendi muito sobre psicologia humana, comportamento humano, a dar aulas de dança aos meus alunos, porque o corpo fala. Claro. E eu, na altura, já há 20 anos atrás, sentia que a faculdade oferecia realmente uma panóplia de conteúdo teórico que é válido, obviamente que sim, mas falta mãos na massa, falta prática, falta acima de tudo experiência, ação, vivência. Também senti o mesmo estando do outro lado, ou seja, estando como professor. Porque quando se olha para o sistema educativo, quer no ensino em geral, quer mesmo na universidade, pensa-se numa hiperescolarização, pensa-se numa racionalidade e não se dá valor ao corpo. O corpo fica à porta, fica à entrada, só entra ao cérebro. Isto é uma situação intolerável. Como é que se pode ainda manter em pleno século XXI uma visão cartesiana em que o corpo está para um lado e o cérebro está para o outro? Exato. Como se as emoções e os sentimentos não valorizassem essa integração de um corpo que tem necessidade de expandir energia, de vivenciar um conjunto de estados emocionais, não é? De se interrogar a si próprio, interrogar os outros, interrogar o mundo, para poder crescer. De facto, nós não crescemos colocando dentro do nosso cérebro informação sem ser processada e, acima de tudo, sem ser pensada de forma crítica. E, portanto, este é o grande problema que temos neste momento no ensino. Preparamos as crianças para
poderem responder a testes, atrás de testes, para terem médias, para entrar no ensino superior. Para competir. Exatamente, mas não se pensa noutras componentes que seriam fundamentais, como situações informais, como situações lúdicas, como situações relacionais, que são também fundamentais para formar pessoas, porque a escola deveria também formar pessoas e não apenas alunos. E este é o drama que estamos a viver, de um ensino completamente estruturado, com currículos intensos e extensos, que faz com que as crianças e jovens trabalhem mais do que os pais e não têm tempo para si próprios, nem têm tempo para serem crianças e jovens, porque de facto têm agendas completamente preenchidas. E é uma pressão imensa, não é? Isto também é resultado de uma certa precariedade e, acima de tudo, de uma perspectiva de que o trabalho tem que ser realizado como primeira opção e só depois a família, e só depois o tempo para os filhos, e só depois o tempo para si próprios, para se descobrirem, para se entenderem, para perceberem a sua existência. Um corpo que se move implica que tenha opções de qualidade de vida e de qualidade de existência. A nossa existência é muito curta e, portanto, temos que pensar exatamente que provavelmente temos que nos confrontar com os limites, com o risco, porque isso é a melhor forma de percebermos a nossa animalidade, a nossa cultura ancestral, que é, acima de tudo, baseada em duas frases-chave. Primeiro, desenvolvermos uma grande capacidade adaptativa e, em segundo lugar, uma grande capacidade criativa. Só assim é que é possível termos sucesso, empreendedorismo e também aquilo que eu chamaria um certo nível de felicidade. E de autoestima, de autoestima, poder pessoal. autoconfiança. Não é? Exatamente. Eu, nos últimos anos, aliás, eu acho que sempre tive nesta conexão e neste estudo do corpo, não é? Desde a dança. Sim. E sempre compreendi, ainda antes de estudar dança, como a dança foi importante para mim na minha infância e na minha adolescência, como um catalisador emocional. Sim. Compreendi isso mais tarde, não é? Quando estava em momentos de tensão, o meu corpo arranjava forma, através da música e da dança, de canalizar aquela energia para algum lado. Porquê? E salvou-me muitas vezes. Claro, porque o movimento, a ação do corpo, quando se mexe, é procura de prazer. É procura, acima de tudo, de sobrevivência. É procura do incerto, do desconhecido, do inesperado. E, portanto, nós só conseguimos, de facto, uma estruturação interna e uma relação com o exterior se o brincar for, de facto, um comportamento, como é observado em todos os animais, o motor mágico do nosso desenvolvimento e da nossa identidade. E isso é qualquer coisa que está esquecido na sociedade, porque é considerado improdutivo, porque é considerado parece um passatempo. que não se está a fazer nada de, Exato, de útil. É um comportamento de segunda escolha, é um comportamento que não é valorizado. É, acima de tudo, desvalorizado. É até uma forma de negligência, quer da família, quer do Estado, não dar mais tempo livre, que está inscrito na Declaração Internacional dos Direitos Humanos e dos Direitos das Crianças, o tempo livre, o tempo de lazer, o tempo de poder expressar livremente os seus desejos e as suas motivações intrínsecas. Nós temos esta ideia de que a formação da criança e do jovem é feita de fora para dentro. Não, ela tem que ser feita de dentro para fora. Eu tenho que perceber que cada criança é uma criança distinta, com o seu ritmo próprio de desenvolvimento, com os seus talentos muito diversificados e, portanto, tenho que ser capaz, como educador, de ter uma relação e, acima de tudo, uma empatia de conseguir desembrulhar esse sujeito para ele se reencontrar e fazer o seu próprio caminho. Como dizia a grande pedagoga Montessori, não é? Ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu própria. Não é? E nós hoje temos um modelo que, de algum modo, o que faz é imprimir um modelo idêntico para todos, formatá-los da mesma forma e da mesma maneira. Em que o foco nem está na criança. Não está na criança. Está no professor, está na no figura professor, central. Está no sistema que é construído de uma forma completamente artificializada e não vivida de forma natural. Para além disso, com esta transição digital enorme que está a acontecer, hoje as crianças andam agarradas pela mão e na outra mão têm os ecrãs e, portanto, não se mexem. E quem não se mexe
é um caminho mais direto para a infelicidade e para a doença, porque nós temos um problema sério em Portugal de não perceber que há uma ligação muito conjunta entre a saúde e a educação. Nós devíamos estar a fazer prevenção da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, da saúde social, e não se pensa nisso. De facto, as coisas estão completamente espartilhadas, completamente divididas. É uma pescadinha de rabo na boca. Sim, não é? Porque as crianças estão mal porque os pais já estão mal. Não é? Porque claro. Os pais passam os ecrãs para a mão dos filhos porque eles próprios já não estão bem consigo, não têm tempo, não têm disponibilidade emocional para eles. Portanto, é como se estivéssemos enredados, a sociedade, numa roda do rato. Sim, há uma espécie de manipulação de um algoritmo que faz com que, em tempos de democracia, nós próprios impingimos a nós mesmos uma vivência autocrática. Quer dizer que há uma espécie de cultura autofágica, não é? Que somos nós próprios que nos limitamos a nós mesmos, sem termos consciência desta manipulação subtil que está a existir no mundo inteiro. Veja-se, por exemplo, a forma como hoje as pessoas vivem numa grande aparência e não na essência. Vivem na superficialidade e não na profundidade. E, portanto, como é que vamos mudar tudo isto? Temos que atuar na família, na escola, na comunidade, no sentido de termos mais humildade, acabar com uma certa arrogância e com um certo egocentrismo, vivermos em comunidade, vivermos juntos, no sentido de salvarmos um pouco este mundo que está doente, porque o planeta está a viver uma situação de dificuldade de sobrevivência. E porquê? Porque os seres humanos estão doentes. E, portanto, significa que temos de ter que tomar consciência ecológica desta situação. E por isso é que a escola é tão importante. E por isso é que também o brincar é, talvez, o comportamento que nos pode salvar, porque todos os animais brincam. Todos os animais têm essa capacidade de se confrontarem com o desconhecido, com o imprevisto, porque é uma forma de ganhar sobrevivência. É uma forma de serem capazes de lidar com o incerto e também com a adversidade. Eu diria mesmo que o brincar não se refere apenas a crianças, nem o brincar é brincar com brinquedos. O brincar é uma atitude mental que nos acompanha ao longo da nossa vida. Pode ser uma forma de meditar? Sim, o brincar é acima de tudo isso. Quando eu subo uma árvore, que hoje já muito dificilmente as crianças sobem, algumas até sobem, mas já não descem, mas subir a uma árvore é ser capaz de ir para estar perto dos deuses, não é? E ser capaz de contemplar, ser capaz de ver de cima o território e ser capaz de analisar os ruídos do silêncio e ser capaz de obter sensações, percepções que eventualmente com os pés na terra não consegue. Ainda que hoje há cada vez mais dificuldades em as crianças e jovens obterem aquilo que eu chamaria uma identidade no seu crescimento, porque não têm oportunidades de conhecer o espaço físico onde vivem. O espaço público hoje é um espaço de ninguém, é uma terra de ninguém, onde não se vê crianças na cidade, não se vê crianças na rua, não se vê crianças nas praças, as crianças estão sentadas no sofá, as crianças são transportadas de automóvel, as crianças de facto não vivem de uma forma corporal o espaço físico, não andam a pé, não andam de bicicleta, não passeiam, não saem depois do escurecer. Quer dizer que vivemos um corpo prisioneiro, amarrado, completamente policiado e com muito medo. Esta palavra medo está cada vez mais nas nossas vidas, em todos os locais e em todos os contextos. No contexto escolar, no contexto familiar, no contexto social. Porquê? Porque, de facto, confunde-se risco com perigo. Com perigo. Quem não se confronta com o risco tem mais propensão para o acidente. Quem se confronta com o risco tem mais capacidade de ter capacidade de superação e ter capacidade... Repare, para nós nos pormos de pé, nós levamos em média 12, 13, 14 meses. Não é? E todos os seres humanos conseguem obter essa grande conquista que é pôr-se de pé em uma base de apoio mínima e conseguir vencer a gravidade e conseguir a seguir caminhar,
é a maior das conquistas do ponto de vista do desenvolvimento motor humano. É a única espécie animal que consegue estender completamente os membros superiores e os membros inferiores. Somos pentadátilos ao nível das mãos, perdemos ao nível dos pés para a locomoção. Eu fico sempre muito invejoso quando vou ao Jardim Zoológico e vejo os meus primos mais diretos a terem uma agilidade extraordinária em cima das árvores, e eu, de facto, tenho limitações enormes porque ficamos frágeis. Somos o ser humano com a infância mais longa, em média 30 a 35 anos completamente improdutivos para termos um diploma na mão e depois não termos emprego. E de facto... Uau, essa foi muito forte. E de facto levamos muito tempo até que esta maturação orgânica, sensorial, perceptiva, motora, consiga atingir um nível desejado. Repare que o nosso sistema nervoso, a nossa maturação, portanto, cognitiva, só adquire o seu nível máximo por volta dos 20 aos 24 anos. E, portanto, nós não necessitamos de aprender tudo à pressa, não necessitamos de querer ver os nossos filhos e os nossos alunos com ganhos imediatos, com produtos imediatos. Temos que dar tempo para que eles, no seu ritmo, adquiram essas competências, sejam elas de que natureza forem, mas temos que ser capazes de, obviamente, estimular, mas também ser capazes de observar, de distanciar. Para mim, ensinar uma criança em casa ou na escola é ser capaz de dar distância. Ao princípio, as crianças precisam de colo, precisam de segurança, precisam de alimento e precisam de afeto. Mesmo no seu estado que está grávida, a criança que está dentro de si já tem a capacidade de estar a absorver aquilo que é o conhecimento da realidade, mesmo não estando cá fora. E interage? E interage consigo. E através de si consegue perceber o mundo. Hoje há estudos científicos absolutamente extraordinários que demonstram como, do ponto de vista do desenvolvimento embriológico, as crianças têm já uma conquista extraordinária de percepção daquilo que vai ser o mundo exterior, e também já têm uma riqueza enorme de movimentos fetais, não é? Que podem ser observados por técnicas que nós hoje temos de perceber esse movimento intrauterino, mas após o nascimento, em que é de facto uma vinda a um mundo adverso, e por isso choramos quando nascemos, e é um sinal de sintoma de saúde, não é? Parece que quando morremos é ao contrário, temos uma iluminação absolutamente fantástica, segundo dizem, mas de facto entre o nascimento e a morte é preciso que, assim que tenhamos capacidade de nos pormos de pé, darmos distância, darmos autonomia, darmos independência, que é uma coisa que hoje os pais têm dificuldade em processar na relação que têm com os filhos, porque querem um controle tão grande e querem tudo bom para os seus filhos, que dão tudo pronto, dão tudo organizado, tudo estruturado. Como a escola também formata as crianças, porque está tudo previsto. Não se tem em consideração um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento humano, que é a participação. Significa que as crianças têm voz, as crianças devem ser ouvidas, devem poder manifestar os seus desejos, as suas motivações. Nós, habitualmente, não perguntamos às crianças o que elas desejam ou o que é que elas gostavam de ver. Aliás, no meu tempo até se dizia, tu não tens que querer, Exato. A menina não tem que querer. Claro. E isso diz tudo. Claro, não é? claro. E depois criamos gerações. Eu posso falar por mim, eu tenho 38 anos e sinto que já na minha geração há muito esta postura e esta atitude de esperar que as coisas apareçam feitas, ou de não haver um grande esforço Hoje não há esforço para alcançar, e acredito que as gerações já depois da minha ainda tenham tudo muito mais facilitado. Claro. O que nós fazemos é que essa forma tão super protetora como hoje fazemos a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos nas escolas, faz com que eles depois, quando passam por um momento que não é fácil, que é a passagem para a puberdade, em que há grandes alterações, não só dos fatores sexuais secundários, mas também rupturas enormes no crescimento em altura, nas relações sociais, na descoberta da sexualidade. De facto, a adolescência é talvez o momento mais fascinante da vida humana,
onde se vivem sensações absolutamente novas e diferentes, mas também é uma fase extremamente ansiogénica, extremamente complexa e perigosa. Eu diria que depois se entra na idade adulta, é a fase mais estúpida da vida humana, tem-se filhos, trabalha-se, etc. Tem-se uma vida muito, muito complexa e difícil de sobrevivência, e depois chegamos a esta fase em que eu estou agora, da terceira idade, a primeira fase da terceira idade, em que quase que é semelhante a essa primeira fase da vida humana, que é a infância. E há aqui, só que estou numa fase de decadência, enquanto que as crianças estão numa fase de grande desenvolvimento. E, portanto, este é o ciclo de vida que dá sentido a percebermos que, de facto, necessitamos de compreender esse lado mais subjetivo da vida, esse lado mais holístico da vida, que é percebermos que muitas vezes, quando corremos muito à pressa pelas coisas, ou se por um lado devemos saber esperar que elas venham ter connosco, não é? É preciso haver aqui consenso e equilíbrio entre termos serenidade e também uma solidariedade connosco próprios, no sentido de também saber esperar e não querer tudo à pressa. Exato. Hoje olho para a minha volta e vejo seres humanos a viver a correr, que não conseguem processar a informação que lhes chega, muitas vezes com uma informação completamente manipulada. E, portanto, essa natureza, que eu diria espontânea, tem vindo a desaparecer, assim como essa conexão com o mundo natural, que está a ser substituída por um mundo virtual. E isso tem muitos riscos. Tem muitos riscos, principalmente nestas primeiras idades, porque as crianças precisam, de facto, de ter esse contato com o mundo natural. Todos os estudos nos indicam que para este desenvolvimento do nosso corpo e principalmente deste desenvolvimento neurológico, as crianças precisam de ter um grande contato com o meio natural e não com o mundo digital. Porque, de facto, o corpo nós somos corpóreos, nós somos orgânicos, nós somos físicos, nós somos também seres que têm necessidade de exprimir energia. As crianças são, acima de tudo, sujeitos que têm uma grande necessidade de se mexer. Nós hoje já estamos a ter dificuldades de tolerar as energias naturais das crianças. Já estamos a ter dificuldade em conseguir perceber que elas são cruéis, que elas têm que fazer asneiras, porque é melhor ter uma criança com os joelhos esfolados do que ter uma mazela emocional que fica para o resto da vida. Claro. E, portanto, ao mesmo tempo que temos um controle absoluto sobre a sua vida, não temos consciência nas nossas memórias, porque estão apagadas, não é, da nossa infância, para lhes dar a liberdade que nós tivemos quando nos desenvolvemos. Essa, para mim, talvez seja a maior interrogação que eu ainda não consegui encontrar resposta. Porque é que atualmente os pais têm essa dificuldade em compreender essa relação entre as memórias da sua infância e aquilo que não permitem que os seus próprios filhos façam? Esse medo tem alguma justificação. É histórico e atual, provavelmente porque o massacre que tem existido dos órgãos de comunicação social, porque aparece um caso e ele é repetido até à exaustão e, no fundo, bloqueia completamente as mentes dos adultos sobre os medos. Como é que se desconstroem os medos dos adultos em relação à educação das crianças? E principalmente no corpo em movimento. Repare que nós vivemos uma situação de uma cultura de terrorismo do não. Onde há crianças, há nãos na boca dos adultos. Não pode, é perigoso, vais cair, etc. Mas não estão preocupados com os perigos digitais que vêm pelos ecrãs dentro, por exemplo. Quer dizer, há aqui grandes contradições. Sim. Ainda não houve tempo para processar. Estão mais preocupados que os miúdos na rua andem à luta. Exato. Do que com... Como sabe, a luta é das coisas mais fascinantes que uma criança pode ter. Eu, na minha infância, os meus melhores amigos que ainda tenho hoje e que estão vivos, foram aqueles com quem eu lutei, persegui e fui perseguido, e por outro lado andei a jogar à pedrada com eles. Portanto, significa que a luta, o perseguir e ser perseguido, é dos comportamentos mais ancestrais que existem na nossa existência. Por isso é que as crianças adoram brincar a isso. Adoram brincar às escondidas, andaram à apanhada, a jogar aos polícias e ladrões, porque são rituais de passagem que são absolutamente fundamentais, a vivê-los de forma metafórica e de forma simbólica. E lúdica.
lúdica, não é? lúdica, porque nós somos o único animal que tem essa capacidade abstrata de perceber o que é a morte, o que é a vida, e, portanto, matar o outro simbolicamente é algo que é absolutamente essencial e necessário para conter essa agressividade que está dentro de nós. Nós somos animais recoletores e também somos animais predadores. Aliás, só conseguimos distinguir-nos de todas as espécies na vida animal porque fomos o maior predador de todos os tempos. E ainda continuamos a ser. Por isso as guerras estão aí, à nossa vista. Nós continuamos a ser, de facto, seres demasiadamente, inacreditavelmente, violentos. Violentos, porque é preciso que o brincar seja uma forma de canalizar essa energia. Humanizar essa energia negativa e humanizar essa agressividade. Por isso, em vez de proibir esse tipo de brincadeiras, deveríamos era facilitar nas escolas, em casa, na rua, experiências que as crianças nas primeiras idades pudessem fazer para civilizar o corpo, humanizar essa agressividade para encontrar equilíbrio interno. Isso é tão importante. Crianças que têm esse equilíbrio porque fizeram essas experiências com os amigos em brincadeiras livres, são aquelas que de facto conseguem maior controle emocional, maior regulação. Aquelas que são mais agressivas são exatamente aquelas que não brincaram. Foram mais contidas. Mais contidas. Que essa raiva ficou latente. Claro, nós estamos a viver hoje um drama que eu gostava de contar gostava de contar, que é, eu vivi isso na Casa da Praia, Dr. João dos Santos, muitos casos de crianças que são verdadeiros especialistas a jogar jogos eletrónicos, não é? Muitas vezes entram pela noite dentro, não gostam de ir à escola, não gostam de ter amigos, os seus amigos são heróis que estão nos ecrãs, com narrativas poderosíssimas, não é? E numa dimensão de competição absurda. E depois são crianças que são especialistas a saber jogar, mas quando chegam ao recreio, quando chegam cá fora, não conseguem brincar. Ficam completamente limitados. E porquê? Porque o comportamento de brincar é espontâneo e eles não têm essa noção de espontaneidade, porque já a perderam. E, portanto, isso depois vai ter implicações inacreditáveis. É uma espécie de ópio mental. É, de facto, uma dependência que depois é difícil de devolver. E acredito que se pode tornar bastante patológico. Patológica e com problemas de saúde mental, portanto, enormes. Sociopatias. Exatamente. E coisas... Nós temos adolescentes hoje que estão a sofrer imensos estados de ansiedade e estados de depressão e até de suicídio, devido ao facto de caminharem por lados errados. Veja-se, por exemplo, que é hoje o contato com as redes sociais, o contato com a internet, as apostas online. Veja-se o que é hoje a educação sexual das crianças, que é feita através da visualização de filmes pornográficos, que já é manipulado pela inteligência artificial, em que namoram online, e depois, quando têm as primeiras experiências sexuais, aquilo é de uma violência, portanto, extrema. Exato. E, portanto, nós estamos a caminhar para sítios perigosos. E por isso volto novamente ao brincar. O brincar é a melhor maneira de eu poder lidar com aquilo que é o impossível, daquilo que é o limite, aquilo que é experiências malucas, experiências fora da caixa. Ou seja, os pais não devem ficar preocupados se os seus filhos estiverem a brincar que vão matar alguém. Não. Os brinquedos bélicos são absolutamente fundamentais. Não estou a falar de situações de crianças que vivem em contexto de guerra. Claro. Eu tive essa experiência quando trabalhei com meninos de rua no Rio de Janeiro, meninos de favelas, ou quando trabalhei com meninos em situação de guerra, como foi o caso das guerras dos países africanos de língua portuguesa, onde tive a oportunidade de perceber o que eram meninos que tinham perdido os pais na guerra, que viviam na rua, com fome, com violência, com Aí estamos falta a falar de afeto. trauma. Isso é outra coisa. Agora, estas crianças do nosso mundo moderno, este mundo de facto evoluído, este mundo da abundância, essas crianças de facto deviam viver estas experiências para, de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, simularem essas situações para poderem de facto assimilarem essas experiências, para lhes dar valor, para de facto
poderem também ter a capacidade de compreender que quando se confronta com o outro é para se tornar amigo, é para ser capaz de ter um controle emocional que seja capaz de saber perder ou saber ganhar. E, portanto, de sair vencedor ou sair perdedor. De ter também ética e valores, que é isso que está a faltar neste momento nas crianças e nos jovens, porque é uma competição desenfreada. As crianças hoje sofrem porque podem ter más notas, vivem em sofrimento porque sabem quais são as expectativas dos adultos, as expectativas das instituições, vivem para rankings, vivem para ser os melhores. E há uma grande crise existencial. Claro. E por acaso queria-lhe fazer esta pergunta, que pode ser uma pergunta um bocadinho sensível, mas eu acho que é importante e gostava muito de ter realmente a sua visão. Há cada vez mais jovens e até crianças com crises de identidade, de género e em relação à sua sexualidade. Qual é a sua opinião? Acha que isto pode estar relacionado também com esta falta de conhecimento de si mesmo, do corpo? De facto, vamos lá ver, essas questões podem ter vários níveis de explicação. Não é? Há fatores genéticos, como é lógico, mas também há fatores sociais e adquiridos ao longo do seu percurso de desenvolvimento que podem, de facto, terem um grande impacto na aquisição dessa dificuldade de ganhar a sua própria identidade. As crises de identidade normalmente têm uma explicação, não é? Tem que ter uma explicação. E há de facto muitas crianças e jovens completamente perdidos. Sim, eu sinto essa confusão. Sim, uma confusão, estão perdidos e em confusão, exatamente porque também a sociedade não os ajuda, não é? E muitas vezes também nem a própria estrutura familiar tem estabilidade suficiente para lhes dar modelos que sejam confortáveis e que sejam acima de tudo de algum grau de liberdade, de relação, porque o segredo está na relação. Não é? O segredo está na empatia, e o que hoje que se vive é um estado de apatia. Nós hoje temos uma sociedade apática, uma sociedade que depois da pandemia ainda se agravou mais nesta relação de não termos uma visão concêntrica, mas uma visão egocêntrica, não é? Portanto, nós hoje olhamos uns para os outros, não nos abraçamos, não nos olhamos, não nos tocamos, de facto vivemos à distância. E viver à distância é perder uma série. É perder a humanidade. É perder a humanidade, exatamente. E até temos hoje dificuldades em perceber como é que se pode ter controle de estados negativos e positivos e como é que se superam esses estados emocionais, não é? Porque isso passa pelo corpo. O corpo é o filtro. Corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos, e hoje os sentimentos e as emoções estão esquecidas. Eu tenho muito receio deste grande desenvolvimento que está a existir na inteligência artificial. Penso que tem que haver uma regulamentação nacional e internacional, porque não desejaria que a minha privacidade mental e a minha privacidade emocional fosse exposta. Claro. E estamos muito próximo disso acontecer, com uma manipulação absolutamente inacreditável. Veja-se esta empresa que agora anda a tirar o biótipo das pessoas, não é? E, portanto, nós não sabemos daqui a 30, 40 anos como é que o mundo vai estar. Nem saberemos identificar onde é que está o homem puro, o homem híbrido ou o homem biónico. Portanto, isto vai sofrer uma grande transformação. E não sei como é que estas crianças e jovens se estão a preparar para serem capazes de enfrentar esse mundo completamente novo, desafiante e provavelmente melhor, porque eu acredito que nós sempre sabemos ultrapassar adversidades e vamos também ser capazes de ultrapassar esta adversidade. Mas temos que fazer um trabalho aqui muito sério, em primeiro lugar de sermos amigos da natureza, mas também perceber que estes dispositivos digitais e a inteligência artificial vieram para ficar. E precisamos de preparar também estas crianças para uma certa literacia digital, sem ela manipular de forma negativa os seus caminhos e as suas ambições e objetivos. Eu acho que neste momento, a única visão que eu tenho de realmente isto ter algum equilíbrio, uma vez que a velocidade ao que está a evoluir a inteligência artificial e o mundo digital está completamente fora de controle, portanto está a evoluir diariamente a uma escala gigantesca,
E eu acho que aqui o único caminho será o de despertar as pessoas para a importância de voltar às raízes, Sim. ao mesmo tempo que isto caminha no Sim, sentido dos metaversos, não é? Sim, eu estou de acordo consigo. Acho que há aqui dois polos, que é sintonizar com as nossas origens e ao mesmo tempo não eliminar a evolução e a revolução que está a existir. Claro. Sermos capazes de consensualizar esta relação entre mundo natural e mundo digital. Sermos capazes de Ou seja, não nos esquecermos de quem somos. Exatamente. Porque queremos, ou seja, saber que estamos a caminhar para ali, mas sem esquecer que somos isto. Somos humanos. Somos humanos, não é? E, não portanto, somos robôs. Exatamente. E são ferramentas que eu posso utilizar que me são extremamente úteis para melhorar muitos aspectos da vida humana, na saúde, na educação, na economia, no trabalho, em tudo isso. Nós podemos melhorar muito a vida humana com essas tecnologias e com essas ferramentas, mas não podemos ficar dependentes dela. Nem podemos substituir completamente a existência humana por essas novas tecnologias cheias de metadados, que têm uma componente de informação extraordinária, que nós obviamente podemos utilizar até para termos uma extensão da nossa percepção de uma cognição universal, que é algo que é absolutamente extraordinário. Eu pensar que dentro de poucos anos eu terei prolongamentos... Acesso a uma biblioteca. Sim, um capacete que me permite prolongamentos do meu próprio corpo. Huxley falava a verdade há anos atrás, não é? De prolongar a minha percepção visual, a minha percepção mental do universo, ter conhecimentos absolutamente impensáveis, não é? E estender a minha imaginação e fantasia para outros mundos. Isso é um convite absolutamente fantástico, não é? Claro, não podemos deixar de... É o prolongamento do nosso corpo, claro, para todos os efeitos. Mas os pés têm que continuar na terra. Os pés têm que continuar na terra, no chão. Uma última pergunta, porque não quero que se atrase para o seu próximo compromisso. Qual seria então o equilíbrio para as famílias ou as crianças? Não falo das crianças que vivem na natureza, mas as crianças que vivem nestas grandes cidades aqui como Lisboa. O que é que se pode fazer na prática para oferecer a estas crianças essa diversidade de oportunidades e de situações de risco e naturais que elas tanto precisam para se desenvolverem? Um dos aspectos que eu considero mais interessantes que está a passar em muitas cidades do mundo, e mesmo na Europa, é a tentar tornar as cidades mais ativas, mais participativas e, acima de tudo, convidar as famílias a terem uma vida mais naturalista e uma vida mais de convivencialidade. Significa isto que temos que provavelmente ter atitudes políticas mais ousadas de planeamento urbano e, acima de tudo, de criar dinâmicas de mobilidade para que tornemos as ruas mais caminháveis, mais saudáveis, mais verdes, para termos capacidade de nos encontrarmos mais e utilizar o espaço público como local de encontro, como local de festa, um pouco como acontecia na Idade Média, em que toda a gente ia à missa e depois ficava no átrio da igreja a dizer mal uns dos outros. Precisávamos de uma cultura desse tipo. Há hoje já algumas teses muito interessantes, por exemplo, da existência das cidades de 15 minutos, onde eu vivo próximo de tudo e não preciso de automóveis. Extinguir os automóveis da cidade, interromper ruas ao trânsito, diminuir a velocidade do automóvel, retirar os carros ao pé da escola, deixar que as crianças possam andar a pé, voltarmos a ter esta capacidade que algumas cidades já estão a fazer, das crianças irem a pé para a escola ou irem de bicicleta ou de transportes públicos, de viver o território, sentir o chão, de poder fazer amizades. Nós não temos mais perigos do que tínhamos há 30 ou 40 anos. Temos mais automóveis e uma urbanização caótica. Nós, portanto, temos que reconverter a cidade numa dimensão mais humanizada,
mais ecológica, mais verde, até para a sustentabilidade do próprio planeta, não é? Mas, acima de tudo, mudar o paradigma daquilo que é a vivência da cidade numa perspectiva de qualidade de vida. Portanto, se tivesse que eleger um parâmetro, um objetivo fundamental para os próximos anos, é tornar as cidades mais humanas, mais humanizadas e mais naturalizadas. E, acima de tudo, convidar os cidadãos a terem maior participação no espaço público. De modo a que possamos, de facto, ter a percepção, consciência e, acima de tudo, a noção de que a interação humana é a nossa salvação. Porque se não vivermos em conjunto, se não vivermos juntos, nós não sobreviveremos. O ser humano só existe porque é um animal cultural e social. E, portanto, essa socialização e essa dinâmica cultural, a festa, é absolutamente fundamental voltarem à alegria de viver. No fundo, essa energia, essa essência, essa energia positiva, temos que a reconquistar para que possamos sorrir mais do que andarmos a olhar para o chão sem sermos capazes de ter a coragem de olhar para os outros. Porque é com os outros que eu vivo, é para os outros que eu vivo, e quanto mais eu der, mais receberei. Isto é clássico, não é? Se eu não dou nada à comunidade, aos outros, à família, aos filhos, eu não receberei nada. Portanto, e não é preciso fazê-lo com intencionalidade, é preciso fazê-lo de forma espontânea, é ser, sentida, é aprender a saber ser. Quem aprender a saber ser conseguirá, portanto, mais sucesso e mais felicidade. E é isso que, eventualmente, tem que ser o ambiente em que as crianças vivem, para que, indiretamente, não lhes seja dito, mas que elas percebam que é assim. Porque isso não é ensinado. E eu terminarei dizendo, uma criança, para brincar, não precisa de ser ensinada. Ninguém ensina uma criança a brincar. Mas eu preciso é de fornecer o contexto para que ela possa brincar e aprender. Porque o brincar não se aprende, mas quando se brinca, aprende-se. Professor, foi uma grande honra. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço. Quero muito agradecer-lhe por tudo aquilo que já fez, por todos nós, por a nossa comunidade, e quero desejar-lhe assim as maiores felicidades, que possa desfrutar ainda muito da sua vida, da sua missão, dos seus netos. Eu já estou na fase final, já estou na fase terminal, na fase de decadência, mas farei todo o meu esforço. É a fase de sabedoria, agora é a fase de transmitir essa sabedoria. Mas brincar é ter sabedoria, e eu continuarei a brincar, para ter mais saber, porque é através do brincar que nós adquirimos sabedoria. Se nós não brincamos, só encontramos estupidez. Pérolas, só pérolas neste episódio. Muito obrigada. Muito obrigado, meu. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui na nave. Muito, muito grata. Foi uma grande viagem esta. Muito obrigado. Obrigada a vocês aí também desse lado. Para mim, não tenho nem mais uma palavra a acrescentar. Foi pura sabedoria este episódio. Até breve.